Ok, então, oi pessoal, boa tarde e bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Lembrando que nós estamos hoje aqui em nossa conversa informal, mas sempre na presença do Espírito Santo. Por isso que já nos colocamos nesse momento em disponibilidade para o Espírito Santo, para que possamos realmente estar com Ele nesse momento, que nós queremos ouvir sobre a verdade, sobre o nosso ser. Porque a gente chega de auto-engano, porque os auto-enganos, por um instante, o Filho de Deus amou o mundo do auto-engano, por isso que a crença da separação levou adiante. Mas se nós olharmos com honestidade os efeitos, eles já não nos servem mais. O preço a se pagar por ser algo que nós não somos, além de perdermos a consciência da nossa realidade, a consciência do céu, ainda pagamos em sofrimento por essa consciência do ser que nós somos, né? E por isso que, nos dando conta disso, Jesus, nosso irmão mais velho, nos mostrando que isso é assim, ele primeiro nos mostra, através do seu curso, que ele também aprendeu, que é só um equívoco que caiu na nossa mente, no qual nós acreditamos, e por isso que pensamos ter realidade essa consciência aqui, e por isso o sofrimento. Isso me traz também, eu quero trazer um pequeno comentário aqui, por isso que eu até anunciei, a diferença entre nós sermos entre o guia e o comando. É parte da lição que nós vamos estudar quinta-feira, isso, mas essa questão da guiança, nós já sabemos, é muito clara, o Espírito Santo, e quando não estamos no Espírito Santo, a guiança, nós estamos automaticamente daí no ego, não existe uma mentalidade que não rode, ou que não funcione sem um sistema de pensamento, e só há dois, só há o Espírito Santo e o ego, mas a questão da guiança, então, é fácil de entender, é o Espírito Santo, mas por que eu achei, assim, de trazer um comentário que, principalmente no início, assim, pode enganar aos estudantes, que é a ideia também de comando, de colocar o Espírito Santo no comando. Quando o curso nos fala disso, não está falando literalmente de nós outorgarmos as decisões para o Espírito Santo. Tanto é que na lição que a gente está nessa semana, ele diz que o Espírito Santo, então, ele não comanda, mas ele realmente é o nosso guia. Por que ele não comanda? Porque comandar significa retirar de nós o poder. Seria outorgar o poder a algo externo, mesmo sendo o Espírito Santo. Então, em outras lições também diz assim que a salvação, o céu é uma decisão que eu tenho que tomar. A salvação ou a expiação é a única falta que nós temos, que nós precisamos decidir-nos por ela. Então, e nessa lição dessa semana ele diz, o único comandante é ainda nós na nossa mente, não há outro comandante. Deus não comanda, o Espírito Santo não comanda, porque se ele comandasse, iria claramente contra a própria lei de Deus de causa e efeito, que enfraqueceria o poder da nossa mente. Outorgar o poder para o Espírito Santo, para o comando dele, é dizer que a nossa mente é fraca. É dizer que em nós existe uma falha e que nós precisamos de algo externo, de alguém de fora,
para assumir esse comando. Então, de fato, o Espírito Santo, ele sabe que na consciência de mentalidade separada, na consciência de mentalidade que não se lembra mais de si, do céu, que, de fato, nós precisamos de ajuda. E, então, ele é um guia. Assim como o ego é um sistema de pensamento que é o guia para a separação, o ego é o sistema que dita tudo que existe a partir da projeção, vem tudo da mentalidade do ego. O Espírito Santo, ele é um guia que ele reutiliza ou dá um novo propósito a todas as coisas do ego, mas ainda é a nossa decisão de aceitar o que o guia está nos oferecendo. A própria salvação, ela não nos é imposta nem por Deus, nem por ninguém, mas sim é a partir de uma decisão nossa. Por que eu estou trazendo isso? Isso me lembra que eu já ouvi vários e vários comentários, e a mim mesma já, em alguma vez, já vi um pensamento dizendo assim que, olha, esse mundo aqui não tem mais nada que eu quero, estou pronto, Jesus pode vir me retirar, eu estou pronto, não preciso mais voltar para cá, não quero mais isso. E o que se esconde por detrás de tal pensamento? Que eu quero que Jesus faça isso por mim, que eu quero que Jesus me tire daqui, que Jesus assuma, então, uma decisão, que ele tome a decisão por mim, que ele me retire. E o ego até diria, tá, mas se tu é o comandante, tu decidiu que Jesus vai decidir por ti, então tu tomou uma decisão. Sim, mas isso é uma pseudo-decisão, porque isso seria uma decisão por fraqueza. Seria decidir por Jesus, para ele fazer por nós a salvação. Ou decidir para o Espírito Santo decidir por nós, é o mesmo que dizer que nós não temos esse poder de decisão dentro de nós e eu preciso de alguém de fora ou alguém externo decidir por nós. Então, a argumentação do ego de que eu estou outorgando a decisão, então ainda é minha decisão porque eu decidi outorgar, eu não posso decidir pela pequeneza, eu não posso decidir pelo que não sou, porque isso foi o primeiro pensamento de separação, tentar decidir por algo impossível, foi o que aconteceu já com a ideia da queda do céu, que de fato nós nunca deixamos o céu, mas pensamos que deixamos. Então, jamais vai funcionar a salvação em termos de querer entregar a Jesus o comando para que ele nos livre, ou ele nos retire, enfim, ele nos salve, ou ele diga, ó, basta, chega, não quero mais reencarnar, não quero mais estar aqui, que eu estou pronta para essa decisão dele. Então, isso não funciona assim, porque é o mesmo que negar o poder da própria mente, que pensou separação, e agora estou agindo assim, eu estaria dizendo, a minha mente é fraca demais para decidir pela salvação. Eu preciso que o Espírito Santo faça essa decisão por mim. Quando, na realidade, mas então o ego poderia dizer rapidamente, então nós não precisamos de ajuda? Obviamente que precisamos. Obviamente que por conta própria não temos discernimento para voltar a decidir pela salvação. Mas o que nós precisamos? De um guia que oriente nossos pensamentos, de um guia que coloque os seus pensamentos à disposição para nós pensarmos segundo a linha do pensamento do Espírito Santo. Se alguém ainda tem dúvidas de como que é pensar os pensamentos do Espírito Santo, ou como saber se são os pensamentos do Espírito Santo, nós temos um livro aqui de 1.300 e poucas páginas, que são totalmente pensamentos do Espírito Santo. Todos os pensamentos, todas as ideias, elas são do Espírito Santo, então
e o objetivo do próprio curso, ele diz isso no final dos exercícios, é nos colocar diretamente em comunicação com o Espírito Santo. O que é isso? Nos colocar de modo que nós mesmos, sem ajuda externa, mas internamente, possamos acessar os pensamentos que estão na nossa mente e na nossa mente certa. E a questão de acessar a eles é uma decisão nossa. Os pensamentos que nós precisamos ter para aceitar a salvação, o guia que vai nos conduzir a termos essa efetividade ou a sabermos escolher certo é o Espírito Santo. Ele, de fato, é o guia ao qual Jesus aprendeu a ouvir e é somente ele. Por isso também o curso diz nós temos que aprender a pensar somente com o Espírito Santo. Enquanto nós ouvirmos dois guias, né, o ego e o Espírito Santo, ainda vamos oscilar entre qual deles escolher. Há momentos que a raiva ou o sentimento de inadequação é mais forte, e aí uma tendência de buscar refúgio dentro do guia ego. Há momentos também que uma lucidez passa na mente, e aí realmente nós olhamos com lucidez de volta ao mundo e dizemos, não, se Deus não criou esse mundo, isso não é digno do seu filho, então não é digno de mim. E assim voltamos a mente para o Espírito Santo, para que ele nos conduza, para que ele seja o guia, mas o comando de seguir a esse guia, esse comando tem que ser dado por nós. Então, o único comandante de nós mesmos, Ken Wapnick chama isso de tomador de decisões, mas é a nossa decisão da nossa mente, e é isso que precisamos nos atentar. Há pouco nós estávamos conversando aqui, a Nádia estava comentando o quanto já é fácil perceber-se, né, Nádia, quando se está no pensamento equivocado. Mas, às vezes, o próprio perceber-se é o primeiro passo, mas o comando, às vezes, não é acionado ainda de mudar de guia. Às vezes, a gente se dá por conta, e é fundamental se dar por conta, se não começar dando-se conta de perceber de com qual guia se está na mente, se estamos ouvindo a voz do ego ou do Espírito Santo, se não sabemos diferenciar disso, como que vamos acionar um comando para mudar o pensamento quando estamos num pensamento do ego, num pensamento equivocado? Então, o Espírito Santo realmente ele está na nossa mente. Ele é a contraparte corrigida, mas ele simplesmente aguarda a nossa decisão de ouvi-lo. Como diz também numa outra lição, ele fala conosco o tempo todo, mas ainda é nossa decisão ouvi-lo. O Espírito Santo falar o tempo todo conosco não significa que nós estamos sintonizados nele o tempo todo, porque o ego também fala o tempo todo. E nós, no momento que nós, com o poder de comando na nossa mente, olhamos para o ego, reconhecemos que isso é insuficiente para o Filho de Deus e que não queremos mais isso, ao invés de tentar fugir disso, entregando um comando para o Espírito Santo, nós decidimos ouvir a outra voz, ouvir a outro guia. Não mais seguir o guia ego, mas ouvir o guia Espírito Santo, porque ele nos fala da expiação. E o que é a expiação? O que o Espírito Santo nos fala? Ele sempre fala a mesma coisa, que nós ainda somos o filho inocente de Deus, o filho amado de Deus, a quem ele criou a sua imagem e semelhança, que só um sonho cobriu a nossa consciência, a nossa mentalidade, e em sonho nós sonhamos com um mundo de pecado, sonhamos com a culpa. Dentro do sonho, de fato, nós precisamos agora de um guia para o despertar, mas o comando para o despertar nem o próprio Deus pode tomar por nós. Ainda é de nossa decisão. E isso foi assim,
Algo que já sempre tenho isso recorrente, esse pensamento em mim, mas hoje me veio de manhã esse pensamento. Eu pensei de compartilhar, de estender, porque pode ser, de repente, útil a mais alguém para dar-se conta do quanto nós ainda somos o comandante da nossa mente. Não basta ter um guia se nós não decidimos segui-lo. E a decisão de ouvir a ele, esta cabe a nós. Então, não adianta outorgar poder ao Espírito Santo para que ele faça por nós, se nós acreditamos que ele tomará a decisão dentro da nossa mente de largar o ego. Essa decisão cabe unicamente a nós, porque fomos nós que tomamos essa decisão. Não foi o ego que nos obrigou a pensar separação de Deus, porque sequer existia ego. O ego é o nome do que veio aparecer, que surgiu depois da crença da separação. Então, o ego, embora que na nossa mente nós pensamos que ele tem poder sobre o que nós pensamos, mas nós fomos aquele que fizemos ele, e não ele ter feito a nós, como a mente culpada acredita. A mente culpada acredita que é o ego que comanda nosso pensamento. Não, o ego é uma crença, e essa crença, ela, embora seja ilusória, ela tem ela é consistente dentro de si mesma, ela tem uma lógica, tanto é que a mente acredita nela, mas ainda cabe a nós, como tomadores de decisão, olharmos com a mente aberta a esse sistema de ego, ouvirmos também ao sistema do Espírito Santo, que nos traz a mensagem de Deus, e nós acionarmos o comando da nossa mente de quem realmente nós somos e qual o guia que vamos seguir dentro disso que nós somos. Então, essa ideia, eu tive pensando nisso hoje também e quis compartilhar aqui como minha contribuição do papo de hoje, e estou aberta aí para a interação. Tenho deixado muito a guiança do Espírito Santo por conta da minha vida. E tudo corre muito bem, deixo fluir. Mas, por exemplo, tenho tido uns sintomas físicos. Esse ano tive muitos sintomas físicos, mas tô entendendo que é resistência do ego, né? Hoje mesmo eu assistindo um pedaço da lição que você colocou, só assisti ainda a metade. E estava falando isso, é a resistência que faz com que a gente sinta, parece que vem um monte de sintoma físico para te alertar que você é um corpo, né? Isso, e a resistência, ela é simplesmente o comando para ainda permanecer no ego, e dar-se conta disso e tomar uma nova decisão, porque ao dar-se conta disso, o ego rapidamente julgaria com culpa também, para dizer, viu como tu é pecador, viu como tu realmente se separou de Deus. Então, realmente nós precisamos ouvir esse guia, o Espírito Santo, e por isso que sozinhos, dentro do sonho, não haveria como despertar. Por isso que Deus, a resposta de Deus à ideia de separação, Deus não nos ensinou que estávamos errados ou que nos separamos, porque isso de fato diminuiria o poder da nossa mente. Diria sim, a nossa mente é pequena e ela escolheu por fraqueza. Mas Deus deu a resposta, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é agora esse guia, essa ajuda que nós precisamos, é a nossa mente certa, então não é uma ajuda externa, é uma ajuda dentro de nós mesmos para ouvirmos a ele, porque sem essa ajuda, a culpa, ela nos faria ouvir ao ego o tempo todo. E no ego nós já sabemos, não há alegria, no ego há só tristeza, no ego tudo acaba sempre terminando em morte.
enquanto que no Espírito Santo, todas as coisas nos levam a saber que só a vida é real. E a vida, ela independe de condições físicas. A vida, ela não é do corpo. A vida é da nossa mente, a vida é da nossa consciência, e é a nossa consciência, o nosso ser, que é imagem e semelhança de Deus, que é onipresente, onipotente, igual, eterno, igual ao Pai. E isso, dentro dessa mentalidade do guia do Espírito Santo, a mente, ela é impossível ela sofrer. A mente, ela se torna invulnerável ao sofrimento. Na verdade, aparentemente, então, o corpo pode seguir o roteiro projetado pelo ego, porque o corpo é uma projeção do ego. O corpo não é criação. Ele foi projetado e o corpo, ele segue ao comando da mentalidade que o fez, e dentro do perdão, se não há mais utilidade para o sofrimento, porque todo sofrimento vem do ego, o corpo aparentemente fica curado disso. Mas o corpo, como uma projeção, ele ainda tem um fim. Então, não é o corpo não é o ser que Deus criou, o corpo não é o ser que vai ser salvo, mas a nossa consciência, que é compartilhada na mente de Deus. É para essa consciência que nós precisamos despertar, e nós temos esse guia, o Espírito Santo, que nos conduz a como despertar. Então, nós só precisamos decidir por ele. E nessa decisão, enquanto estamos aprendendo a tomar essa decisão, porque a decisão é uma só. Quando nós decidimos voltar à consciência de quem nós somos, aceitar a expiação para nós mesmos, está feito. É assim como o perdão, só existe um perdão. Mas nós estamos praticando a tomar essa decisão. O que são esses perdõezinhos que nós fizemos? Aprendendo a fazer o único perdão. Por quê? Porque precisamos ainda, como tomadores de decisão, sermos convencidos de que realmente esse único perdão é o que é o nosso ser, o que nós queremos para nós. Então, os resultados dos pequenos perdões, ou seja, os milagres dentro do sonho, nos convencerão de que a nossa mente, ela está em paz quando está perdoada, quando está alinhada aos pensamentos de Deus, e que ela sofre quando está alinhado com o pensamento de separação, com o pensamento do ego, e uma vez que isso tiver sido totalmente aceito e claro, será fácil tomar o comando, tomar a decisão pelo Espírito Santo. Então, aqui também, essas decisões pelo Espírito Santo, nós tomamos ela nas pequenas coisas, né? No pequeno perdão. E mesmo vendo as resistências, podemos até adiar um pouco a decisão pelo Espírito Santo, mesmo estando cientes de que o Espírito Santo é a melhor saída. Por exemplo, eu brigo com meu marido, eu estou de bico com ele, eu me sinto ofendida, não quero perdoá-lo nesse momento, porque a minha decisão de que ele é o culpado e eu estou certa, e eu quero permanecer mais um pouco nisso, isso é uma resistência, eu ainda não quero ver nem a ele, nem a mim como Cristo. Mas ao invés de me sentir culpada nisso, preciso reconhecer que essa decisão, ela apenas adia uma consciência de paz. Então, quem que está sofrendo por adiar? Sou eu mesma, mas como é que eu vou chegar a isso? Praticando os perdões no dia a dia, vendo os resultados. É assim que a gente vence a resistência, porque a resistência é a melhor arma que o ego usa quando ele sabe que na mente nós temos já o entendimento de decidir o que desfaz ele, mas ele ainda precisa se proteger. Toda crença, e o ego é uma crença, só vive em função de se autoproteger. E o ego não é diferente. Então, o ego joga com
com esse pensamento de que, por mais que seja sofrível, ainda é bom estar certo, mas à medida que a gente vai praticando, por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores de milagres. O que é trabalhador de milagres? É praticar cada vez mais, a cada situação, esse perdão, que é o perdão que nós entregamos ao Espírito Santo. Então, o comando é nosso de levar ao Espírito Santo para ser desfeito. E o Espírito Santo sabe que ainda não é a decisão final pela expiação, porque essa é uma só, mas já é uma decisão que fortalece cada vez mais em nós a consciência de que, sim, nós podemos escolher novamente a favor de Deus e que não há nenhum sacrifício em fazer isso. Nada fica para trás, porque o ego também joga com a ideia de que nós vamos perder esse universo que ele projetou no momento que a gente voltar a mente para Deus. E do momento que Jesus diz, o ego nos ameaça, então que vamos desaparecer. Que depois que nós não existimos mais, depois que não tem mais o eu sou aqui do mundo, que é melhor, então, ser esse ser pequeno, faltoso, do que o nada. E o Espírito Santo, esse guia, ele nos garante que depois dessa decisão, não é que venha o nada, o todo volta a ser lembrado na nossa mente. Então, depois da decisão de nós largarmos esse pouquinho, não é o nada que vem, e sim volta a consciência da memória volta a memória da consciência do Cristo que nós somos. Então, o todo é que virá a estar de novo em nossa consciência. Então, não há sacrifício em largar o pouco que pensamos que temos a favor do todo, mas para isso nós precisamos sermos convencidos, os milagres estão aí para isso, o guia para os milagres é o Espírito Santo, mas ainda o comando, então, de decidir seguir o guia é nosso. Isso não podemos esquecer nunca. É decisão nossa se vamos aceitar a mensagem do Espírito Santo ou se vamos simplesmente ouvi-la, talvez até achá-la bonitinha, mas ainda querer permanecer na culpa, ainda querer estar certo, ainda querer estar no comando com o guia que se autoproclama como o comandante do mundo. De fato, o ego é o comandante do mundo fora da mente de Deus, mas se esse mundo é irreal, então é comandante do quê? De uma fantasia, de uma ilusão. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário, uma pergunta? Estamos aí para isso. Nesse nosso horário. Não. Bom, pessoal, o que eu tinha para hoje, e eu acredito que realmente pelo nosso sistema de pensamentos, pela forma como nós, dentro da ilusão, funcionamos, é mais eficaz nós seguirmos a uma ideia e praticá-la do que ter muitas ideias e praticá-las mais ou menos. Por isso que fico com essa ideia. E o Wagner também levantou aqui a mão, é só abrir o microfone, Wagner. Oi, gente, boa tarde. Eu acabei entrando no final da reunião, peço desculpas, estou fora do contexto, né? Mas eu tenho uma questão que eu ia te fazer no privado, Ing, já aproveito a oportunidade para falar aqui sobre isso. Numa aula anterior, você disse que é impossível ouvir o Espírito Santo no medo, e não é possível agir através do Espírito Santo estando no medo, né? Então, eu me vendo, né? Falando assim, dessa consciência aqui, sendo ela feita no medo, né? Fica assim pensando assim, às vezes até com um sentimento de desespero, né?
de que saída, onde é que está a saída, né? Embora eu acredite em tudo que está aqui, em tudo que Jesus fala, falo com ele desde manhã até de noite, e como no momento atual, estou passando aqui por os apuros aqui bastante graves, né? Parece que mais que está aumentando o medo, ao invés de diminuir, né? Então, essa questão que eu queria colocar aí para ti, para ouvir de ti, assim, quem sabe uma orientação que me mostrasse como fazer, né? Porque eu vejo sempre, porque o ego foi feito no medo, né? Então, como escapar disso? E Jesus nos ensina isso. O medo é algo que nós fizemos, e justamente pelo medo da separação de Deus que nós fizemos esse mundo todo. Então, o ego, ele está dentro, a guiança do ego está totalmente dentro do medo, e Jesus também nos diz que escapar do medo é nossa função. A mesma coisa que eu estava comentando há pouco do comando e do guia, o Espírito Santo é o guia para nós escaparmos do medo, mas a decisão de seguir esse guia, ou o comando, então, da nossa mente, ainda está dentro de nós. Então, um passo é reconhecer que, mesmo que seja intelectualmente, que nós não somos isso que o medo está nos mostrando que nós somos. Então, o Espírito Santo, ele sempre vai nos mostrar que, quando nós estamos no medo, é porque nós decidimos contra o nosso ser. O medo, ele é de que algo irá nos faltar, ou de que algo irá nos afetar, algo vai nos ferir, e isso é uma crença do guia ego. Então, a salvação, o que o curso nos ensina, é voltarmos para a nossa mente, para reconhecer que, de fato, nós estamos sob uma guiança equivocada quanto a quem nós somos, quanto ao ser. E aí, voltar-se ao Espírito Santo é voltar por um instante que seja de reconhecer que a separação de Deus é impossível. Se a separação de Deus é impossível, então tudo que estou vivenciando aqui é impossível. Então, agora, o que é real para mim? É o mundo que o ego apresenta, ou é o ser eterno e imutável de Deus? Então, se pelo menos intelectualmente faz sentido que o que Deus cria igual a Ele não pode ser mudado, e nós, de fato, somos criação de Deus, ou não poderíamos ter consciência de um ser, porque nós não nos autocriamos, nós viemos de uma fonte, e essa fonte ainda é de Deus. Se nós viemos de Deus, então Deus não criou aquilo que gera medo. Deus não criou um ser amedrontado. Mas a nossa mente, ela ainda acredita no medo, porque ela ainda acredita na culpa. E isso é uma escolha nossa por termos pensado a separação e por continuarmos nos identificando com essas faltas, defendendo ainda um ser fora da mente, defendendo o mundo. Não significa que dentro do sonho não vamos fazer tudo o que tem que ser feito dentro do sonho, mas na mentalidade perceber que nós realmente precisamos do guia do Espírito Santo. Então, a nossa única necessidade na mente é aceitar a expiação, é aceitar o pensamento do Espírito Santo, e esse pensamento do Espírito Santo é que possibilita que milagres venham a substituir as coisas dentro do sonho, porque dentro do sonho, a mente que escolheu equivocada, claro que ela tem necessidades, e é claro que ela é amedrontada. Mas, por outro lado, é arrogância também querer dizer que nós não temos direito a milagres. Porque se nós somos um filho de Deus, nós temos direitos a milagres. Mas os milagres, como que eles vêm?
Milagres é um direito de todos, mas antes a purificação é necessária. O que é isso? O milagre, ele é o resultado natural, aqui no sonho, que vai resultado natural da percepção corrigida da nossa mentalidade sobre aquilo que aparentemente nós estamos vendo lá fora e que aparentemente está nos prejudicando, está nos atacando, está nos ferindo, mas isso é apenas a ausência de fé no comando, no guia que nós temos interno no Espírito Santo. Então, dar-se conta por isso, num instante santo, praticar esse instante santo várias e várias vezes por dia, muitas vezes por dia, nesse instante santo, até que a nossa consciência, até que o ser que esse tomador de decisão, o nosso ser racional, que ele se decida, porque o comando ainda é nosso, ele decida a dar esse voto de crédito, o acreditar no Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo, ele pode, e o Espírito Santo tem, para cada feitio do ego, ele tem um milagre à disposição para nós. Mas se nós quisermos continuar no ego e recebendo os milagres, nós estamos fazendo duas coisas impossíveis. Temos que abrir mão de um deles. E abrir mão é mentalmente, não é fisicamente. Não é que fisicamente temos que deixar o corpo, temos que deixar a casa, não é nada disso. É continuar a trabalhar, a prover as coisas fisicamente, mas sabendo que a nossa realidade, o nosso ser é a mente, e a mente praticando esse instante santo de voltar-se ao Espírito Santo, de ouvir ele como guia, a prática disso é que convencerá a nós mesmos, como tomadores de decisão, a querer cada vez mais estar no Espírito Santo e acreditar cada vez mais no Espírito Santo ao invés do ego, porque o ego, através da falta, ele é muito convincente. O ego realmente, através da falta, ele não nos deixa uma outra saída, ele não nos mostra a saída. Ele mostra que o fim é perdição, é sofrimento, que o fim é morte, de tudo, dentro do ego. O que o Espírito Santo mostra? Que só a vida é real. Então, o Espírito Santo, ele tem a correção dos milagres para cada situação aqui, não da forma como nós, dentro do guia do ego, podemos pensar, não como o ego gostaria, porque o ego, ele é bem imaginativo em dizer como que ele quer as soluções das coisas. Então, nós podemos simplesmente voltar-se a cada vez mais, praticar mais esse instante santo mesmo, de voltar o pensamento ao Espírito Santo. Isso trará essa confiança de trilhar um caminho em segurança em como chegar ao Espírito Santo. Aliás, com essa decisão de querer aprender isso, o Espírito Santo já está no comando, ele já é o guia escolhido. Mas isso precisa ser praticado a cada vez que temos medo, a cada vez que a situação nos pega. Um pensamento, Wagner, por exemplo, que pode ajudar. Deus não fez essa miséria. Se eu estou com medo, vamos supor que seja da falta de dinheiro para pagar uma conta. Deus não criou a escassez. Deus não criou a falta. O que eu estou vivenciando aqui, então, não foi uma criação de Deus. Se não foi a criação de Deus, eu posso, na minha mente, voltar-me ao guia que tem outra resposta que não seja essa da escassez. Voltar-se ao Espírito Santo. Então, largar da preocupação por um instante que seja ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo, embora ele não dê realidade para as coisas físicas, que ele sabe que é irreal, mas ele sabe que nós ainda acreditamos nelas. E ele preserva e sustém as coisas dentro do sonho das coisas físicas, desde que a nossa mente esteja voltada para ele. Como que ele faz isso? Através dos milagres.
Então, o próprio medo, ele é um aferidor no sentido de saber que aqui eu preciso comandar o meu pensamento para outro guia, porque estou dentro do ego. Então, e manter-se em silêncio só nessa decisão, que eu quero decidir por outro guia, estou decidindo nesse momento no outro guia, e no momento, por um instante, que meu intelecto e o meu coração acompanhem isso, tudo que o coração decide é assim, está feito. Está feita a entrega ao Espírito Santo, e com a entrega do Espírito Santo, o mundo passa a ser esse mundo corrigido, passa a ter direitos a milagres. E nós temos direito, sim, a milagres, porque o Filho de Deus tem direito a todas as dádivas do Pai. E os milagres são uma dádiva do Pai para nós dentro do sonho. No céu não precisa milagres porque não há falta. Então, os milagres, eles são uma contraparte do céu, da criação, e que nós, como filhos de Deus, temos pleno direito a eles, e eles vêm para suprir uma falta na nossa mente, uma falta que nós passamos a sentir quando estamos com o guia errado. Não é uma falta física, não é uma falta de coisas, não é uma falta de sustento para a imagem que nós acreditamos que nós somos, mas é uma falta da nossa mentalidade que não se permite saber ou sentir o ser que ela é. Então, o instante santo Wagner praticado, se vê 1000 vezes o pensamento de medo ao dia, 1000 vezes praticar racionalmente esse pensamento que eu tenho direito a entregar pelo meu comando, me entregar ao Espírito Santo. E eu faço isso nesse momento. E aprender a se aquietar depois disso. O Espírito Santo, ele sempre é a resposta, ele nunca é o primeiro a falar. Ele nunca é a pergunta. O medo é o primeiro a falar. O ego foi o primeiro a falar. O Espírito Santo, a voz dele, ela fala conosco, mas ela vem na quietude. Então, realmente, decidir-se que eu quero a paz, eu quero a volta da consciência de ser o ser que Deus criou à sua imagem e semelhança, e aquietar-se por um instante diante dessa decisão, diante desse querer. Esse querer nosso é que é o comando. Se eu só imagino os resultados da paz, mas eu não dou esse comando, eu realmente não entrego de fato a minha mente, não a silencio por um instante para o Espírito Santo, por mais que ele esteja me falando a resposta o tempo todo, eu não a ouço, porque ainda estou sintonizado no medo. Então, por isso que Jesus diz que o medo nós precisamos desfazê-lo. E o que é desfazer? Não é agora não sentir mais medo diante das coisas do mundo. É reconhecer que uma parte da minha mente está com medo, mas a outra parte racional minha vai decidir pelo Espírito Santo, porque eu vejo quanto esse medo é um sistema de loucura, eu não quero mais isso. Eu quero de volta a sanidade. Eu quero o Espírito Santo. E praticar isso muitas vezes ao dia, Wagner, isso vai trazer esse convencimento. E uma vez convencido, não há nada, porque não há um mundo fora da mente. Se é minha mente que fez o mundo da escassez, e dentro do guia Espírito Santo não há escassez, é a minha mente decidindo diferente, o mundo automaticamente terá que ser diferente. E será. E aí as coisas fluem dentro do mundo. Como nós estava dizendo, as coisas do mundo, as coisas projetadas vão continuar acontecendo, mas elas vão cada vez menos afetar a consciência do ser que nós somos. E nós somos a consciência da totalidade do Filho de Deus.
Te fez sentido, Wagner? Fez sentido, sim, Ingrid, muito obrigado. Eu tenho praticado dessa forma, assim, milhares de vezes. Eu tenho me silenciado e ficado, depois de alguns instantes, nessa aparente E tempestade tem aqui, que está a vida aqui. Está me E ouvindo? tens colocado a tua fé, sim. E Wagner, você tem, além de praticar, você desloca a tua fé para isso no instante santo? Sim, desloco minha fé de que aquilo que eu estou vendo não é realidade. Aquilo que me parece que está me atingindo é um equívoco, é um sonho, é uma imaginação. E procuro ficar algum tempo, até que venha uma outra pancada, nesse pensamento. Mas, assim, é não negar que a minha mente está fazendo essa falta, e por isso que nós precisamos de decidir pelo Espírito Santo, porque, aparentemente, as faltas, às vezes, elas querem indicar que nós somos vítimas delas. Sim. E nós não somos a vítima, ainda tem uma parte da nossa mente que fez essa falta, e é dessa parte da mente que nós precisamos da salvação, precisamos escapar da crença de que ela tem a razão de existir, e a crença dela existir é um sentimento de separação de Deus. Amém. Muito obrigado, Ingrid. Muito claro. A Nádia também, por favor. Eu lembrei de falar que quando a gente vê algo que não gosta, a gente quer mudar esse algo. Então, a gente está remando contra a maré. A gente tem que olhar para aquilo que não gosta e ver o que aquilo está querendo te mostrar. Né? Em última instância, é que aquilo não é real. E também tomar cuidado quando você olha aquilo que gosta, para aquilo não se tornar uma armadilha, né? E você cair em tentação. A idolatria, né? Por falso ídolo. Isso. Eu achei que podia contribuir aí com o Wagner. Né? Deixar de remar contra a maré. Olhar e aceitar. E ver o que aquilo está mostrando. Porque sempre... Exato. Por exemplo, a falta. Qual é a crença que a falta me mostra? É sempre uma crença baseada na escassez, uma crença que vem da confirmação de que nós nos separamos de Deus. E quantas vezes uma coisa ruim não nos livra de coisas boas, né? Falando aqui no mundo da forma. Quantas vezes a gente queria que acontecesse uma determinada coisa, não acontece, e depois a gente vê que aquilo era o melhor. Ou seja, aquilo estava dando o caminho para a gente. E a gente estava remando contra a maré, querendo que fosse do nosso jeito. Enquanto não for do nosso jeito, a gente não fica satisfeito. Então, às vezes, uma coisa ruim está nos mostrando o caminho do céu. Eu diria isso. É Nádia, isso. eu agradeço, Nádia. O que você disse também tocou muito fundo aqui, que tenho percebido isso também. Coisa que me causa fundo arrependimento Está e medo. cortando um pouco, Wagner. Na realidade, economizar de tempo. Eu só agradeço que a Nádia disse também, eu vou somente isso. Tem que atender uma pessoa que está assistindo. E é bem isso também, Nádia. Tu vê, nisso que você acabou de trazer, Nádia, tu vê o que é o comando nosso de determinar se o julgamento sobre as coisas. Então, sempre ainda está no nosso comando. Se vamos julgar aquilo como bom ou ruim, ou se vamos simplesmente olhar de volta. É a projeção que temos aqui, mas olhar de volta a partir do que é Espírito Santo, a partir da mente corrigida, e o que será dentro do sonho, vai ser. Isso. Isso mesmo.
Obrigada, Ingrid. Isso. Foi ótima a aula. Obrigada também, Nádia. Mais alguém quer trazer algum comentário aqui? Não, eu vou encerrando, então, aqui a nossa gravação. E gratidão sempre a Jesus por ser esse nosso guia, ao Espírito Santo por intermediar para nós no sentido de mostrar a nós o caminho que ele fez e que nós também podemos fazer o mesmo caminho para ouvirmos cada vez mais ao Espírito Santo, até nós tomarmos também a decisão de ouvirmos somente ao Espírito Santo, que é o que Jesus fez. Então, gratidão a isso. Fechando aqui.